Salve, torcida azulina! O dia no Clube do Remo foi cheio de movimentações que mexeram com o coração de quem acompanha o Leão Azul de perto, porque surgiram informações importantes que envolvem bastidores, mercado da bola e situações que vêm gerando debate entre os torcedores. Um dos assuntos que mais repercutiram foi a ação trabalhista movida pelo ex-goleiro Vinícius, que cobra valores considerados elevados em relação à sua passagem pelo clube. De acordo com as informações que circulam nos bastidores, o atleta alega que houve atrasos em obrigações trabalhistas, incluindo valores ligados a fundo de garantia, 13º, direitos de imagem e diferenças contratuais acumuladas ao longo de várias temporadas em que defendeu a camisa azulina. A situação chama atenção não apenas pelo montante envolvido, mas principalmente pelo impacto que isso tem na relação entre clube e torcida, já que Vinícius foi um jogador que marcou presença em momentos importantes, especialmente no período em que o Remo buscava se reorganizar dentro das competições nacionais. Dentro desse cenário, o que mais despertou curiosidade foi a forma como a saída do goleiro aconteceu. Para muitos torcedores, ficou a sensação de que a despedida não teve o reconhecimento que a trajetória do atleta merecia. A lembrança recente de uma publicação que mencionava a participação de Vinícius na campanha de uma edição importante da Série C acabou alimentando ainda mais esse debate, principalmente porque o conteúdo foi retirado do ar pouco tempo depois. O próprio goleiro, de maneira serena, veio a público para dizer que não apaga o que viveu no clube, demonstrando tranquilidade diante da situação, apesar de toda a repercussão. Ao mesmo tempo, o Remo trabalha nos bastidores para reunir documentos e comprovar que todos os compromissos foram cumpridos, o que deve tornar esse processo ainda mais longo e detalhado, mantendo o torcedor atento a cada novo desdobramento. Enquanto o assunto jurídico ganhava espaço, outra pauta que movimentou o dia foi a definição do caminho do Remo no Campeonato Paraense de 2026. A configuração dos grupos trouxe um misto de expectativa e cautela, já que o calendário promete ser bastante exigente. O Leão Azul terá pela frente adversários tradicionais e viagens que exigem planejamento logístico e físico do elenco. A estreia, prevista para a segunda quinzena de janeiro, já surge como um primeiro teste importante, principalmente por envolver um confronto que deve atrair grande atenção do público local. A projeção de jogos fora de casa em cidades do interior também amplia o grau de dificuldade, colocando à prova não apenas a qualidade técnica do time, mas também a capacidade de adaptação a diferentes cenários. O clássico que sempre paralisa o estado já aparece como um dos momentos mais aguardados dessa primeira fase, e a expectativa em torno desse duelo cresce na medida em que o calendário vai se desenhando. Além disso, a possibilidade de reencontrar estádios que passaram por reformas recentes deixa o torcedor curioso para ver como o time vai se comportar nesses ambientes repaginados. Tudo isso cria um contexto em que o campeonato estadual deixa de ser apenas uma competição local e passa a ser visto como um termômetro importante para medir a força do elenco antes dos desafios em nível nacional. Em paralelo a todas essas definições, o mercado da bola também começou a entrar em ebulição nos bastidores do Baenão. O clube analisa opções para reforçar o elenco, mas o cenário é de cautela e estratégia, justamente para não cometer erros que possam comprometer o orçamento e o planejamento a longo prazo. Alguns nomes passaram a ser comentados nos corredores, inclusive atletas que despertam interesse em outros mercados fora do país, o que eleva o grau de dificuldade em qualquer negociação. Isso faz com que a diretoria trabalhe com múltiplos cenários, respeitando o perfil de jogo que pretende implementar e o equilíbrio necessário entre experiência e juventude. A busca por um comandante também ganhou força e se tornou um dos pontos centrais das discussões internas. O clube entende que a escolha do treinador é decisiva para definir o estilo de jogo e a forma como o elenco será montado. Há profissionais monitorados, conversas iniciais e análises detalhadas, mas a realidade do mercado impõe obstáculos, principalmente quando a concorrência de equipes de maior orçamento. Esse cenário obriga o Remo a agir com inteligência, valorizando projetos esportivos e oferecendo estabilidade para convencer o profissional certo a assumir o desafio. Outro tema que repercutiu fortemente entre os torcedores envolve a possibilidade de chegada de jogadores com histórico em clubes rivais. Esse tipo de movimentação sempre gera debates intensos, porque mexe com o lado emocional da arquibancada. Ao mesmo tempo, a diretoria sabe que o futebol é feito de ciclos e que o rendimento dentro de campo costuma ser o fator determinante para mudar qualquer resistência inicial.
Mesmo assim, todo esse contexto faz com que cada nome analisado seja estudado com ainda mais cuidado, levando em conta não apenas a parte técnica, mas também o impacto que a contratação pode ter no ambiente interno e na relação com a torcida. Enquanto essas negociações avançam de forma silenciosa, o clube também trabalha na preparação do elenco que já está à disposição. A ideia é construir uma base sólida, capaz de suportar o ritmo pesado das competições que vêm pela frente. A comissão técnica e o departamento de futebol discutem modelos de jogo, alternativas táticas e formas de potencializar as características dos atletas que permanecerão no grupo. Essa etapa é considerada fundamental, justamente porque uma boa estrutura inicial facilita a adaptação de futuros reforços e reduz o risco de instabilidade ao longo da temporada. O momento vivido pelo Remo é de expectativa, mas também de responsabilidade. Cada decisão tomada agora terá reflexo direto no desempenho do time dentro de campo e na maneira como o torcedor vai enxergar o trabalho da diretoria. Existe a consciência de que o clube precisa ser competitivo em todas as frentes, sem perder a identidade e o peso da camisa que sempre foram marcas do Leão Azul. Por isso, o clima nos bastidores é de atenção total, com reuniões constantes, análises detalhadas e muita cautela para não transformar oportunidades em riscos desnecessários. A torcida acompanha tudo de perto, comenta, debate e cobra, como sempre fez. Essa pressão externa acaba funcionando como combustível para que o clube siga em movimento e não se acomode. Ao mesmo tempo, existe a compreensão de que o futebol moderno exige planejamento, disciplina e visão de longo prazo. O Remo tenta equilibrar essa necessidade de resultados imediatos com a construção de um projeto sólido, capaz de sustentar conquistas ao longo dos próximos anos, mantendo vivo o sentimento de orgulho que move a nação azulina a cada rodada, a cada treino e a cada nova notícia que surge nos bastidores do Leão Azul. A movimentação no clube do Remo segue intensa e a atenção da torcida permanece máxima, porque cada nova notícia pode alterar a percepção sobre o planejamento do clube para 2026. Enquanto a diretoria avalia possíveis contratações, ajusta detalhes contratuais e acompanha o desenrolar do processo judicial envolvendo o ex-goleiro Vinícius, o time também precisa se preparar para o início do Parazão, que promete ser um termômetro importante para medir o equilíbrio do elenco e a capacidade da equipe em disputar várias competições simultaneamente. A expectativa sobre o calendário estadual é grande, já que jogos contra rivais históricos, como o clássico diante do Paysandu, e confrontos em cidades do interior, como Ipixuna do Pará e Castanhal, vão exigir esforço físico e mental do grupo, além de planejamento estratégico por parte da comissão técnica para que o time mantenha consistência e desempenho em todas as partidas. Ao mesmo tempo, as especulações sobre reforços não param de circular, gerando debates acalorados entre os torcedores, que analisam cada possibilidade com entusiasmo e preocupação. A situação de jogadores com histórico em clubes rivais, como Iago Pikachu, é um dos pontos mais comentados. Embora a experiência seja um ponto positivo, a identificação do atleta com times adversários e a fase atual de sua carreira levantam questionamentos sobre sua real contribuição ao elenco azulino. A diretoria, por sua vez, precisa avaliar cuidadosamente cada contratação, considerando não apenas o talento técnico, mas também o impacto no grupo, a integração com os jogadores já estabelecidos e a aceitação da torcida. Cada decisão neste momento é estratégica e pode definir o sucesso ou o fracasso da temporada, tornando o planejamento do Remo um processo minucioso, que envolve análise de desempenho, histórico físico, capacidade de adaptação e inteligência tática. No campo do mercado da bola, o clube busca equilibrar experiência e juventude, visando montar um elenco capaz de enfrentar tanto o Parazão quanto a Série A do Campeonato Brasileiro, que se inicia na última semana de janeiro. As negociações com atletas nacionais e internacionais exigem atenção redobrada, pois fatores como concorrência de outros clubes, interesse do mercado externo e custo financeiro podem dificultar a chegada de jogadores considerados prioritários. A diretoria, portanto, adota postura cautelosa, priorizando alternativas viáveis e mantendo o foco em soluções que agreguem qualidade e equilíbrio ao grupo, sem comprometer o orçamento ou a sustentabilidade do clube. Cada contrato, cada conversa e cada avaliação técnica são estudados com detalhes, porque o planejamento de 2026 deve ser eficiente, estratégico e orientado para resultados concretos dentro de campo. A questão do treinador também segue como prioridade.
A escolha do profissional que comandará o elenco terá impacto direto na filosofia de jogo, na montagem da equipe e na adaptação dos atletas às exigências de uma temporada cheia de desafios. Mesmo com nomes conhecidos sendo sondados, como Martim Palermo, a concorrência de outros clubes e o interesse do Fortaleza em renovar seu contrato dificultam a negociação, impondo à diretoria do Remo a necessidade de cautela e paciência. Alternativas como Guto Ferreira podem voltar à pauta, mas nada será definido sem uma análise minuciosa sobre compatibilidade de estilo, capacidade de liderança e alinhamento com os objetivos do clube. A decisão sobre o comando técnico é estratégica, pois influencia diretamente todas as demais movimentações, desde a contratação de jogadores até o modelo de preparação física e mental do elenco. Enquanto isso, o departamento de futebol também trabalha na adaptação e desenvolvimento dos atletas que já fazem parte do grupo. A pré-temporada será fundamental para testar formações, corrigir falhas táticas, aprimorar condicionamento físico e mental, além de integrar eventuais reforços que venham a ser contratados. A preparação envolve não apenas aspectos técnicos, mas também psicológicos, já que o ritmo intenso de jogos e deslocamentos exige concentração e resistência emocional. O clube entende que um elenco equilibrado, com atletas comprometidos e bem preparados, terá mais chances de se destacar tanto no Parazão quanto na Série A, mantendo protagonismo em nível estadual e nacional. O planejamento estratégico do Remo inclui ainda a gestão de jovens talentos, buscando oferecer oportunidades para o desenvolvimento de atletas da base, sem comprometer a competitividade do time principal. A integração entre experiência e juventude é pensada de forma a criar um ambiente de aprendizado e liderança dentro de campo, garantindo que jogadores mais jovens possam absorver conhecimento e contribuir com energia e dinamismo, enquanto os atletas experientes oferecem suporte e estabilidade em momentos decisivos. Essa estratégia reforça o compromisso do clube com a sustentabilidade esportiva, investindo na formação e valorização de talentos internos, sem depender exclusivamente de contratações externas. Além disso, o clube mantém atenção especial à comunicação com a torcida, informando sobre negociações, movimentações de mercado, preparativos para a temporada e ações administrativas, de maneira clara e objetiva. Essa transparência é fundamental para manter a confiança do torcedor, que acompanha cada detalhe com intensidade e paixão. O relacionamento com a torcida influencia diretamente a imagem do clube e pode refletir em apoio durante os jogos, engajamento em campanhas e manutenção de um ambiente positivo para atletas e profissionais envolvidos. Nesse contexto, cada notícia divulgada, cada posicionamento oficial e cada atualização sobre o elenco tem relevância, reforçando a importância de uma gestão organizada e estratégica. O cenário competitivo também exige atenção ao calendário, já que jogos estaduais e nacionais ocorrerão de forma simultânea, impondo desafios logísticos, físicos e táticos. A diretoria precisa garantir que o time esteja pronto para lidar com viagens, diferentes condições de jogo e adversários de estilos variados. A preparação envolve não apenas aspectos técnicos, mas também planejamento financeiro e gestão de recursos humanos, assegurando que cada setor esteja alinhado com os objetivos do clube. Essa organização é essencial para que o Remo mantenha desempenho consistente e evite desgastes que possam comprometer a temporada. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Nos bastidores do futebol internacional, um rumor tem agitado tanto a Espanha quanto o Brasil. Carlo Ancelotti, o renomado técnico italiano que atualmente comanda a seleção brasileira, teria feito comentários elogiosos sobre o clube do Remo que acabaram repercutindo nos jornais espanhóis. A notícia, que começou como uma fala casual em uma coletiva, rapidamente ganhou contornos de especulação. A imprensa europeia parece fascinada com a ideia de que um treinador do calibre de Ancelotti possa enxergar talentos fora dos centros tradicionais do futebol. Ancelotti, conhecido por sua carreira brilhante tanto como jogador quanto como técnico, já teve sua habilidade de ler o jogo reconhecida mundialmente, sendo nomeado em 2019 um dos 10 maiores treinadores da história pelo France Football. Sua passagem pelo futebol europeu lhe rendeu experiência em alguns dos clubes mais prestigiados do continente, e agora, à frente da seleção brasileira, ele observa o cenário nacional com olhos críticos e, segundo os rumores, também curiosos. A menção ao Remo,
um clube tradicional da região norte, chamou atenção justamente por ser inesperada. Alguns especulam que Ancelotti tenha se interessado pela estrutura do clube, pelo desenvolvimento de jovens atletas ou até mesmo pelo potencial de descobrir talentos que poderiam, futuramente, integrar a seleção ou clubes de maior expressão. Em conversas informais, fontes próximas ao treinador teriam confirmado que ele gosta de observar mercados menos explorados, algo que poderia explicar a repercussão de seus elogios. O burburinho gerado nos jornais espanhóis sugere mais do que simples reconhecimento. Há quem veja na fala de Ancelotti um sinal de possíveis movimentações futuras, seja em termos de observação de jogadores, intercâmbio de metodologias ou até convites para amistosos internacionais que envolvam o clube brasileiro. No meio esportivo, qualquer menção do italiano a um clube fora do eixo Rio-São Paulo costuma gerar expectativa, e o Remo, com sua história rica e torcida apaixonada, agora passa a ser visto sob uma lente internacional. Enquanto o treinador mantém a rotina à frente da seleção brasileira, o mercado e a imprensa se divertem especulando sobre o alcance de suas declarações. Para torcedores e curiosos, fica a sensação de que algo grande pode estar por vir, mas sem certezas. O que se sabe é que, quando Carlo Ancelotti fala, mesmo de maneira aparentemente casual, as ondas reverberam muito além do que se imagina, transformando simples elogios em pauta internacional e colocando o Remo sob os holofotes de um dos maiores nomes do futebol mundial. O burburinho segue, e os olhares se voltam para o norte do Brasil, ansiosos para descobrir se as palavras de Ancelotti são apenas gentileza ou um prenúncio de mudanças que ninguém ainda ousou prever. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.